Diz assim na minha versão, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15. Então, o profeta Natã voltou para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E adoeceu gravemente. Mas buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram até ele para o levantarem da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Verso 19. Viu Davi que os seus servos falavam baixinho e entendeu que a criança estava morta. Pelo que perguntou Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles lhe disseram: está morta. Somente até aí. Falar de Davi é sempre um desafio tremendo, porque as passagens que descrevem a história e o ministério de Davi são muito ricas de detalhes, de informações, de contradições. O homem segundo o coração de Deus, o pastorzinho de ovelhas, levantado na casa de Jessé, seu pai, pelo profeta Samuel, o grande rei conquistador, o grande homem, o rei que unificou o Estado de Israel, as 12 tribos de Israel, o vencedor, o que apagava, o que destruía urso, leão, gigante, filisteus, o homem que teve talvez o maior número de medalhas de honra ao mérito, se assim pudéssemos dizer, na sua época. O homem que Deus escolheu. Não foi escolhido pelos homens. Um homem especial, que tangia sua lira, sua harpa de tal forma que espíritos malignos saíam da presença do rei Saul. Tão somente porque Deus era com Davi. Esse moço ascendeu ao trono, foi ungido 3 vezes. Pelo profeta Samuel, pelos anciãos e também pelo povo de Israel, em Jerusalém. Esse homem tinha um legado, uma estrutura no seu palácio, generais fiéis, comandantes, um exército vitorioso, homens poderosos. A Bíblia relata um grupo de ambidestros, homens que manejavam a espada com as 2 mãos. Extraordinária. E esse homem, como diz a história, um belo dia passeando pelo terraço do palácio onde morava, não havia saído para a guerra, estava de férias, talvez de licença, e ele observa uma mulher muito bonita tomando banho de cima do palácio. Ele vê a sua casa e ele se deixa engodar e atrair pela sexualidade, pelo apelo sexual dessa mulher de nome Betseba. E ele chama esta mulher para o palácio. Como rei, ele tinha autoridade de mandar e desmandar. Como rei, ele tinha autoridade de mandar matar e de dar vida a quem ele quisesse. Ele era o rei, não era um presidente da república, era muito mais do que isso. Ele detinha todo o poder. Em alguns momentos, alguns reis tinham status de deuses, tamanha a sua autoridade. E ele manda chamar essa moça e acaba se deitando com ela. Ele gosta do que acontece. Talvez tenha se deitado mais de uma vez. O marido dela era um soldado fiel a ele, o próprio Davi, e se encontrava neste tempo no fronte de batalha, lutando para o próprio governo de Davi. E esse marido então, quando retorna, percebe coisas distintas. O rei Davi
ele promove um conluio, um esquema para poder mandar esse homem, não para o fronte de guerra, mas para literalmente ser morto pelos filisteus. Ele coloca esse homem lá na frente e pede ao exército que volte. Ele fica sozinho e é morto. Se não bastasse isso, Betseba está grávida. Está grávida do bebê da infidelidade. Interessante que nesse texto que nós lemos, a Bíblia fala do bebê de Davi, não com a sua esposa, mas com a mulher de Urias. É o que está escrito aí. O próprio Deus quer registrar na figura de Samuel que Betseba não era a esposa de Davi. Betseba era a esposa de Urias. Mas, de alguma forma agora, Urias está morto. Ela é viúva. Ninguém sabe dos planos de Davi. Ninguém sabe do conluio que ele armou. Ninguém sabe que ele assassinou um homem fiel ao seu ministério. E ele pega então e convida esta mulher viúva agora para morar no palácio e ser uma de suas esposas. De alguma forma, Davi desenvolveu um amor muito grande por esta moça. Davi era o rei, e naquela época era comum os pais pegarem suas filhas ninfetas ainda, virgens, para morarem no palácio com o rei. Por quê? Era uma vida muito miserável, era uma vida de muita dificuldade, e morando no palácio ela ia ter regalias. Nem todas as concubinas eram utilizadas pelo rei, mas morar no palácio com o rei trazia benefícios. Então o rei tinha todas as meninas que ele quisesse, todas as mulheres, todas que ele quisesse, ele poderia ordenar, e elas gostariam de tê-lo como marido. Mas Betseba era casada. Havia um impedimento das leis de Deus, porque Deus sempre foi favorável e contrário, foi favorável à vida do homem como à sua mulher, e foi sempre contrário ao adultério. Então Davi está cometendo um delito terrível. De tantas mulheres, Davi escolhe logo a casada. Essa criança então começa a crescer no ventre de Betseba, e ela começa a receber todo o tratamento de rainha dentro do palácio do rei Davi. O tempo vai passando, essa moça dá à luz a um filho, e esse filho então, ali já trazendo alegria para Davi. Agora perceba um negócio: o filho da infidelidade de Davi com Betseba, o filho que Davi gerou de uma mulher casada, está agora no palácio, e naturalmente, se ele era um protegido de Davi, ele seria o próximo rei. Imagina se fosse hoje, querido, a gente lendo a Bíblia e estando escrito assim: então Davi matou a mulher matou o homem de uma mulher, o marido, casou com ela em adultério, ela teve um filho, e esse filho foi o rei de Israel. Imagine como a igreja não teria dificuldade para lutar contra a infidelidade. Mas, querido, se tem uma coisa que Deus não abre mão, é de princípios. E, infelizmente, esse menino fica doente. Esse menino fica enfermo. E Davi, então, começa a ficar angustiado. Se não bastasse isso, então, Deus chama Natã, um profeta de plantão. E diz para Natã: vai lá no palácio de Davi que eu tenho um recado para ele. Chegando lá, ele anuncia, Davi o recebe, porque ele não sabe que Deus já havia visto o seu pecado. E Natã então chama Davi e diz: olha Davi, o negócio é o seguinte, eu estou aqui porque eu sei que você matou o marido dessa mulher, que tu está lotado de pecado, e Deus manda te dizer que esta criança aí não vai sobreviver, ela vai morrer. Vira as costas e volta para sua casa, é o momento que lemos aqui. Davi entra num processo de angústia aguda. Sua cabeça está em catarse, seus pensamentos não conseguem encontrar um prumo. Ele pensa em tudo, ele pensa em todos, mas ele não consegue saber os porquês. E ele acredita na misericórdia do Deus que ele servia. Ele acredita que Deus poderia de alguma forma salvar a vida desta criança. Ele está amargurado, ele está ferido. A sua esposa está ali chorando, a criança está doente. Os médicos de plantão do palácio estão tentando de tudo, mas sempre trazem um relatório negativo. Ela está piorando, Davi. Chama o médico lá de outra cidade.
aplica outro medicamento, faz outro tipo de mandinga com essa criança e nada. Ela continua enferma de morte. E Davi então começa a enfrentar o seu pior pesadelo. O pior pesadelo de Davi não foi Golias, querido. O pior pesadelo de Davi foi o pecado. O pior pesadelo de Davi não foram as grandes batalhas que ele enfrentou contra filisteus e outros inimigos. A grande batalha de Davi agora era pela vida do seu filho. Era pela vida de uma criança que ele amava, de alguma forma por causa de sua mãe, Betseba. E diante dessa tragédia, diante dessa situação caótica, crítica, você imagina você com seu filho com um diagnóstico do médico dizendo, vai morrer. Como ficaria a sua cabeça? Quantas vezes teu filho ficou com uma gripe um pouquinho mais forte e tu ficou chorando na beirada do hospital enquanto ele era atendido? Quantas vezes o médico, no meio da consulta, pediu uns exames extras e você saiu com as pernas bambas lá do consultório? Quantas vezes o seu filho entrou num processo de tosse muito forte que você disse, meu Deus! Agora você imagina recebendo um diagnóstico de morte. Como ficaria o seu coração? Eu quero nessa noite então, na direção do Espírito Santo de Deus, observar algumas atitudes do rei diante da tragédia. Porque Jesus, antes de ir embora, ele disse para nós, nesse mundo teríamos aflições, tragédias, caos, enfrentamentos, dores, angústias, mágoas, desesperos, aflições. E eu estou vendo aqui, querido, um homem diante de um momento aflitivo. E esta palavra não está aqui por acaso. E esta palavra não está sendo ministrada hoje por acaso. Tem gente aqui que está vivendo algo parecido com isso. Se não na vida do filho, mas está vivendo uma angústia porque recebeu de alguma forma do marido ou da esposa um diagnóstico de que o casamento acabou. Estão às vezes angustiados porque não receberam de um médico um laudo dizendo que a enfermidade era mortal, mas receberam às vezes uma notificação dizendo, você já está dispensado, a partir de segunda-feira não trabalha mais nessa empresa. Talvez receberam outro tipo de laudo. Olha, uma diretora de escola te chamou lá e falou, olha, teu filho foi pego usando maconha no banheiro da escola. Ou alguma coisa semelhante que esteja angustiando o teu coração. Eu quero te dizer, querido, que esta palavra está escrita aqui para nos instruir a enfrentarmos as tragédias das nossas vidas. Porque do mesmo jeito que de alguma forma Davi enfrentou essa situação e recebeu a sua vitória, nós vamos receber também. Você crê nisso, querido? Então diga, diante da tragédia, sempre há uma forma de escapar. Amém? 6 atitudes, 5. Vou falar sobre 5. A sexta é algo que é consequência. A primeira atitude que eu vejo na vida de Davi, no momento em que ele enfrentava uma tragédia. A Bíblia diz que ele entrou num processo de jejum. Ficou sem comer durante 7 dias. E não somente de jejum, mas a Bíblia relata que a cara dele foi para a terra. Ele foi para o pó. Preste atenção, querido. Se você está vivendo alguma situação em que você não tem como intervir, os médicos não têm como intervir, os conselheiros não têm como intervir, é algo que carece de um milagre de Deus, só tem um lugar para você estar, com a boca no pó. A boca no pó simboliza você prostrado, orando, buscando a Deus com toda a sua força. Tem muitas pessoas que diante de uma tragédia, a última coisa que eles fazem é orar.
Eles ligam para políticos, amigos, médicos da família, gerentes de banco, conselheiros, parentes, pessoas mais velhas. Eles fazem o escarcéu e buscam ajuda em todos os lugares. Mas se esquecem, querido, que o único que pode realizar milagres se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, se a situação carece de uma ajuda financeira, procure o gerente do banco. Se carece apenas de uma diretiva para uma decisão que você vai tomar, procure um parente mais velho, um pai, a mãe, alguém para te aconselhar. Se é algo que carece de algum tipo de medicação, procura um médico, procura uma farmácia, compra o remédio, ministra e espera a cura. Agora, se o que você está vivendo precisa de uma intervenção sobrenatural, você precisa deixar o teu trono e ir para o pó. Apesar do rei ter uma cadeira, Deus sempre deixa um espaço de terra para ele prostrar-se. Não importa o quanto você saiba de Bíblia, o que você tenha feito ou deixado de fazer para Jesus. Não importa o grau de teologia sistemática que você tem, ou as experiências, ou as formas que você lida com Deus. Não importa quantas pessoas você tem ajudado, que você tenha ajudado a encontrar Jesus. Não importa, querido. Não importa o status que você vive na sociedade, culturalmente. Não importa o que você tem, o que você alcançou. Não importa o que você conseguiu herdar. Não importa o status que você tenha na sociedade. Na hora da tragédia só tem um lugar para você. E não é trono. É terra. É de joelho, é jejuando, é buscando a Deus. Vivemos no século 21 em que a igreja não jejua mais. Para que jejuar? Mas aqui está falando que o salmista Davi dobrou o seu joelho, com a cara na terra, prostrou-se em terra. Mas o camarada usava uma roupa de rei, ele tinha um trono. Por que ele não foi orar sentado na cadeira do papai? Por que ele não pediu aos seus profetas, como Natã, Samuel e tantos outros, para fazerem uma campanha em prol do seu filho? Por que Davi não contratou alguém para orar por ele? A Bíblia diz que o rei de Israel deixou o seu trono, deixou suas responsabilidades, deixou seus afazeres, deixou dos seus hobbies, daquilo que ele poderia fazer. Ele deixou tudo e foi com a boca no pó. Ele foi para a terra. Querido, na hora que você precisa de uma intervenção de Deus, só tem um lugar para você estar: de joelhos. Aí eu te pergunto, você está vivendo uma situação trágica, você está orando que horas? Quantos jejuns você fez já? A Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Se tem demônio atacando seu marido, sua esposa, seu filho, seus negócios, sua casa, querido, você precisa ir para o pó. Não é vergonhoso ir para o pó. Se o rei foi para o pó, nós podemos ir também. Não é vergonhoso, querido, você dobrar o teu joelho na tua casa e dizer: Deus, me ajuda, porque eu não tenho como resolver esse problema. Isso não é vergonhoso. Seus filhos não terão vergonha de você se te pegarem chorando para Deus. Pelo contrário, você vai estar dando uma lição para eles de cristianismo real. Não importa o seu lugar, querido, que você seja, que você represente, na hora da tragédia, tem que ir para a terra. Você entende isso? Então diga para o teu vizinho aí, na hora da tragédia, seu lugar é na terra, de joelhos, orando, jejuando. Aleluia. Diga para o teu vizinho aí, ó, fica tranquilo. É no pó que Deus prepara grandes milagres. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Não tenha vergonha do pó não, querido. Não tenha vergonha do pó não.
Segundo ponto aqui, segunda atitude de Davi. Viu Davi que os seus servos falavam baixinho e pensou, morreu a criança. E ele chamou o servo e perguntou, e aí? A criança estava lá, no consultório. A criança estava lá na recâmara. A criança estava lá sendo cuidada. Talvez lá no seio da mãe. Mas Davi estava prostrado com a boca no pó. Porque Davi não era médico. Tem muita gente tentando resolver um problema que não tem capacidade de resolver. Querido, quando não está na tua alçada, vai para o pó. Não fica em cima reclamando. Vai para o pó. Davi então chama o rapaz e diz, e aí, vocês estão falando baixinho, estão com medo? O que houve? O menino morreu? E eles disseram, morreu. Você vê Davi se descabelando, gritando com Deus, gritando com seus servos, tendo chilique, desmaiando. Precisamos ser internados numa cabine de força. Querido, segunda coisa, aprenda a respeitar a soberania de Deus. Nem todas as orações que você faz serão atendidas. Deus não tem obrigação de atender as suas orações. Ele é soberano. Ele atende aquelas que vão produzir frutos para a glória do nome de Jesus. Deus sabe quando deve negar a você um pedido. Você e eu não sabemos, porque enxergamos muito mal o que está próximo aos nossos olhos. Mas Deus passeia na eternidade. Ele sabe o que vai esperar por você lá na frente, na próxima esquina da vida. E Ele intervém, muitas vezes dizendo para você e para mim, não! E quando diz não, é de Deus e é uma bênção. Porque se Deus não tivesse dito não para Davi, nós teríamos um problema conceitual aqui hoje na Bíblia, de termos um rei de Israel que era filho da prostituição de Davi. A criança, Davi, morreu. Essa criança não pode reinar. Mas eu amo o Senhor. Mas ela é minha filha, Senhor. Eu estou doente por ela. E Davi fez uma campanha de 7 dias sem comer. Querido, tu não ficou nem 24 horas sem comer. Ficou vendo estrelinha. Com as pernas bamba. Sentia cheiro de coxinha a 4 quilômetros de distância. 7 dias com a cara no pó. Davi sabia do Deus que ele servia. E ele sabia que esse Deus, se quisesse, poderia pegar esta criança, não doente, mesmo morta, e trazer a vida. Mas Deus não atendeu Davi. E Davi não reclamou. Querido, não saia de uma campanha de oração murmurando. Saia glorificando. Mas pastor, não fui atendido. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é o Deus que faz a ferida e envia o remédio. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para você. Ele quer o teu bem. Ele quer que você cresça. Por isso essa situação pode estar tão grave, porque Deus está te ensinando algo tremendo. Tem gente que só adora a Deus, só busca a Deus, só crê em Deus enquanto está sendo atendido. São cristãos que estão muito mais interessados com a bênção do que com o abençoador. Mas querido, Deus sabe o que faz. E muitas vezes você vai perder coisas para ganhar outras muito maiores. Deus tira algo da nossa vida e nós não sabemos o porquê, e a gente chora, e a gente reclama, e a gente fica triste. Mas quando Deus fala, não vou te dar o que você quer, você tem que pensar, Ele sabe o que está fazendo. Eu não posso aceitar um cristão que sai de uma campanha que não foi atendido, murmurando contra Deus.
Deus sabe o que é melhor para você. Ele é soberano. E Davi entendeu que apesar de não ter sido atendido, e ele lutou, irmão. Não foi um pedido que ele anotou no papelzinho e entregou para o pastor orar para ele, não. Ele entrou na batalha. Ele entrou profundamente no Santo dos Santos. Ele buscou a Deus, pediu pela misericórdia, mas não foi atendido. E eu não vejo Davi reclamar. Tem gente reclamando demais, murmurando demais. Deus está levantando um povo, querido, que mesmo não atendido, glorifica o nome do Senhor. Mesmo quando a figueira está seca, a vide não tem um fruto, o curral, as vacas tenham morrido todas, o campo não haja nenhuma lentilha para tu comer, ainda assim você deve exultar no Deus da tua salvação. Está reclamando porque não foi atendido? Você não está enfrentando a tragédia como deveria. Faça tudo o que está ao seu alcance, mas quando Deus falar acabou, você fala obrigado, Senhor. Está doendo, mas eu glorifico o teu nome. Está sangrando, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus amava Davi, por isso não atendeu o seu pedido. Porque o plano de Deus é mais alto, a estratégia de Deus é soberana. Deus sabe por que dessa dor na sua vida, querido. Deus sabe do que você precisa. Clame a Ele, busque a Ele, mas quando Ele disser não, exalte o cuidado de Deus. Porque falar não para filho dói. Falar não, meu filho, você não vai. Não, meu filho, eu não deixo. Não, meu filho, não vou te dar isso. Dói para nós que somos pais imperfeitos. Imagine para Deus que nos ama com amor incondicional. Deus não se alegra de dizer não para nós, mas Ele não abre mão da sua santidade, da sua soberania. E se preciso for, Ele vai dizer não para você 10 vezes. Mas cada não de Deus equivale a um sim da eternidade. Cada não de Deus não leva você para trás, empurra você para frente. Cada não de Deus é mais uma peça na estratégia de vitória que Deus está preparando para você. Receba o não de Deus, querido, sem murmurar. Aleluia. Tem gente que fica de beicinho com Deus. Pastor, não sei, Deus não está me atendendo não, irmão. Não está te atendendo não, irmã. Então glorifica, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Tem muita gente, querido. Eu lembro uma história de uma pessoa que estava lá, Senhor me dá, e vinha em mim e falava, pastor, estou pedindo isso para Deus, pastor, essa pessoa, e de alguma forma, e eu não sei porquê, porque Deus é soberano, mas Ele deu o que essa pessoa queria. E tempos depois essa pessoa me procurou, magra, acabada, a cara envelhecida. Eu falei, irmã, o que está acontecendo com você? E ela falou, a desgraça se abateu sobre a minha vida, porque aquilo que eu pedi para Deus tem sido meu espinho na carne. Eu falei, misericórdia. E ela falava assim, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca tinha resmungado com Deus, porque o não dele tinha me salvado hoje. Se Deus tem um não preparado para você, querido, esse não é uma ponte que Deus está colocando para você chegar do outro lado. Você entende isso? Diga amém. Então fala para 2 ou 3 aí, não tenha medo do não de Deus. Verso 20, acompanha aí. Ih, até derrubei aqui a água. Fez uma bagunça aqui em cima. Tá pocinha aqui. Tá fazendo plec, plec, plec. Verso 20. Então Davi permaneceu prostrado, com o rosto em terra, chorando. Na sua Bíblia não está assim, não.
nem na minha. Então Davi foi levantado pelos sacerdotes, pelos seus amigos, pelo pastor da igreja, pelo médico, pelas motivações de Laí Ribeiro. É isso que está escrito aí? Na minha versão está escrito: então Davi se levantou. O que significa isso? Quem ajudou? Quem ajudou? Querido, escuta isso. Aprenda. Nem sempre vai ter alguém para te ajudar. Tem coisas nas nossas vidas que nós vamos responder e resolver sozinhos. Tem coisa que ninguém pode te ajudar. Os sacerdotes, os médicos, os magos e todos que estavam lá que poderiam ajudar, não tinham como ajudar. O menino morre e Davi se levantou. Quando eles quiseram levantar ele do pó, antes do menino morrer, ele disse: não! Mas agora o menino está morto. Eles perguntam para ele assim: Davi, não estou te entendendo. Você está querendo comer? Você está fazendo a barba? Eu não estou te entendendo. Tu estava aí, cara, choramingando com Deus, desnutrido, antes do menino morrer. Agora o menino morreu, tu está tranquilo, se levantando. O que é isso, Davi? E aí Davi fala algo tremendo, querido. Ele diz assim: eu posso um dia ir aonde está esta criança, mas essa criança nunca mais tornará a mim. Sabe o que é isso, querido? Ele aceitou aquilo que é o plano de Deus. Deus diz no livro de Hebreus que ao homem é dado morrer uma única, vindo depois disso somente o juízo. Morreu a criança, não tem mais nada que se possa fazer. Davi se levanta sozinho. Quando Davi ficou de zoião gordo em cima da Betseba tomando banho, quem estava com ele? Tinha alguém? Ele falou: olha aquela gata, irmão. Tinha alguém com Davi? Ele desejou aquela mulher sozinho. Ele armou a cilada para matar o marido dela sozinho. Ele se enfiou nesse problema sozinho. E agora, na hora de sair, querido, vai sair sozinho. Tem um monte de gente que vive se enfiando em problema e depois quer que a família tire ele de lá. Tem um monte de gente se enfiando em pecado e depois quer que o pastor, que a igreja vai lá tirar ele de lá. Olha a história do filho pródigo, meu irmão. Ele pegou a herança do pai dele e foi sozinho lá para o lamaçal, para a prostituição, para as drogas, encheu a cara, gastou tudo, está dentro do chiqueiro. Ele foi sozinho. Agora ele tem que voltar sozinho. Responsabilidade diante de Deus. Cada um dará conta de si mesmo. Seu pai não vai te ajudar no dia do juízo. Não vai. Ele pode ser o melhor pai do mundo, mas na hora do juízo é só você e Jesus. Tem coisa, meu querido, que ninguém tem como te ajudar. É você que tem que enfrentar esse problema sozinho e com Deus. Vou fazer um pit stop para você. Não posso fazer isso não, cara. Como é que eu vou vir? Você vai ficar de joelho também, para não pegar mal. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto aí, cara. Não, tamo junto, Natalino. Tamo junto aí. Já melhorou, né?
Presta atenção, meu filho. Só porque eu casei ele. Presta atenção, meu filho. Tem problema que você se enfiou nele? Está querendo agora que o mundo pare para te ajudar. Na hora de fazer o cheque, você fez sozinho. Na hora de assinar o contrato, tu não perguntou a ninguém. Pior, a vez perguntou e a pessoa não faz, não. Eu vou fazer. Fez? Tá negativo no banco? Se vira, negão. Vai fazer hora extra. Vai capinar, lavar carro, vai se virar. Entrou sozinho, sai sozinho. Agora eu me arrependi, amém? Que bom que você se arrependeu. Mas ninguém tem que pagar a conta sua não, barbudo. Não. Porque senão a gente fica assim. Entra na lama e fica de lá. Papai, mamãe, esposa, você tem que me amar. É o baby. É o baby do dinossauro. Você tem que me amar. Olha, você é crente. Você tem que vir me ajudar. Você tem que me perdoar 70 vezes 7. Sim, eu tô sozinho. Me ajuda. Eu tô morrendo. Ei, querido, você está enganado. Vai ter situações que tu vai ter que levantar sozinho. Sansão falou para a mãe dele assim: mãe, eu tô com umas mulher bonitas lá na terra dos filisteus. Só gata. Tô pensando em passar o cerol em algumas. A mãe dele fala assim: meu filho, aqui no seu arraial tem mulheres crentes. Ah, mãe, as mulheres daqui são muito quadradas. Crentinha. Tem aquele tchan. Eu gosto de mulher quente. Eu gosto de dar lila pra cima. Mulher fogosa. A mãe dele: meu filho, olha só, Deus falou pra você não se envolver com as mulheres de outra tribo, não, meu filho. Elas não crê no Deus que você serve, é julgo desigual. O que Sansão fez? Ignorou. Casou com a mulher de Tímina, depois se envolveu com Dalila, tudo prostituta do lado de lá. Agora, Sansão está amarrado, com os olhos furados, sozinho no calabouço do templo de Dagon. Entrou sozinho? Sai sozinho. Mamãe não tem como tirar você daí não, cabeludo. E não. Sua mãezinha falou com você: não vai, moleco. Você foi. Sua mãe falou com você: seja fiel, meu filho. Tu não foi. Seu pai falou com você: teme a Deus, meu filho. Você ignorou, falou pra você: não vai nessa rave não, não vai nesse fly night não, não vai nessa boate não, não bebe esse negócio não usa essa droguinha não bebe não fuma não. Aí tu não fez nada disso e agora tá encalacrado? Sai dessa, meu irmão, levanta do pó, porque Deus é contigo. Para de achar que o mundo tem que te atender. Tadinho de mim. Meu menino morreu. Você já ajuda, pastor. Aí você pega o cidadão. Isso é um negócio assim, fantástico. O cara caiu. Aí tu pega. Eu me arrependi, beleza. Tem isso aqui para pagar. E às vezes esse pagamento, é claro, não é em dinheiro. É em honra. Às vezes esse pagamento é em estrutura. Às vezes esse pagamento é em relacionamento. Aí você vai lá e ajuda o cara. Olha, você não pode fazer isso, nem isso. Aham. Daí a pouco o cara some e aparece no mesmo buraco. Pastor, lembra de mim? Lembro, claro que eu lembro. Estou precisando de ajuda. Porque a pessoa acha que porque nós somos cristãos, nós temos uma obrigação de ajudar quem não se ajuda. Querido, quando a pessoa vem me pedir ajuda, eu falo: beleza, tem que ser do meu
jeito. Pastor, olha só, vim aqui na igreja, eu gostei. Precisamos fazer uma terapia de casais. Você precisa me atender aí umas 3 semanas, fazer uns joguinhos assim, sexuais, alguma coisa assim. Aí eu falo assim, filho, olha só, você está com problema no casamento, que bom. Mas antes você precisa de Jesus. Ah não, pastor, não quero negócio de Jesus não, eu quero terapia. Eu falo, não tenho como te ajudar. Porque para mim te ajudar, Jesus tem que estar junto. E o meu jeito é com Jesus. Pastor, estou precisando fazer uma campanha financeira, olha, estou arrebentado, queria que o senhor fizesse, orasse por mim, me indicasse alguns empregos, o senhor conhece muita gente no mercado aí de TI, alguma coisa assim, poxa, pastor, me coloca aí numa vaga. Eu falo assim, você está frequentando qual igreja? Não, pastor, esse negócio de igreja eu não gosto muito não. Não tenho como te ajudar, filho. Porque se Jesus não tiver no negócio, o navio vai afundar. A pessoa quer que você a ajude do jeito que ela já estabeleceu. Eu quero que você faça isso. Então ela não quer ajuda, ela quer um empregado. Ela quer um ajudante, um auxiliar. Ei, seu pai, sua mãe, eles te amam demais. Seu marido, esposa. Só que vai ter situação, querido, que eles não vão ter como te ajudar. E você vai ter que levantar. Como diz o filho pródigo, você vai ter que cair em si e pensar, meu lugar não é no chiqueiro. Meu lugar é na casa do Pai. A Bíblia diz que ele caiu em si, levantou-se e pensou, vou ter com meu Pai. E ele caminhou todo aquele trajeto sozinho. Foi abençoado, sim ou não? Foi restituído, sim ou não? Então escuta, querido. Não tenha medo de fazer as coisas, de sair da lama, enfrentando a solidão. Porque ainda que todos te desamparem, o Deus que nós servimos nunca te desampara. E eu vou te falar um negócio. Por mais que as pessoas te amem, é melhor você estar com Deus e sozinho, do que estar com o mundo inteiro e sem Deus. Você entende isso? Diga amém. Você entende isso? Diga amém. Glória a Deus. Verso 20. A parte B diz, depois que ele se levantou, ele se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa de Deus e murmurou. Ah, não. Ele levantou da terra, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e então foi para casa, pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. Quarto ponto, querido, para você enfrentar uma tragédia. Não deixa a tragédia dominar você. Cuide-se. Pastor, mas eu estou vivendo um problema muito sério nesta área. Sim, e as outras? Às vezes, por causa de um problema com um parente, a pessoa deixa de ser mãe, deixa de ser filha, deixa de ser esposa, deixa de ser serva, porque ela está vivendo um problema. Ela foca a sua vida naquele problema. Enquanto eu não solucionar esse problema, eu não posso ser esposa para o meu marido, eu não posso ser mãe para o meu filho, eu não posso ser filha da minha mãe, eu não tenho tempo, eu não tenho cabeça, eu não tenho condições, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Não é assim não, querido. A tragédia pode estar batendo na sua porta em alguma área da sua vida. Mas escute, cuide do resto. Seu problema é financeiro? Cuida da tua saúde. Seu problema é na saúde? O médico está cuidando? Cuida da vida financeira. Seu problema é financeiro? É de saúde? Cuida da sua vida espiritual. Seu problema não é de saúde? Cuida da sua aparência. Cuida da sua casa. Cuida da sua vida. Pastor, mas essa tragédia é muito grande. Eu acredito, e você tem o direito de chorar por ela. Mas não pare de viver. A vida continua. O circo continua rodando, o carrossel está rodando, querido. Jesus está voltando. E você não pode ficar para trás por causa dessa tragédia. Você não pode perder sua salvação. Você não pode perder seu alvo. Você não pode perder seu foco. Você não pode perder sua coroa, suas pedras. Você não pode perder sua família. Você não pode perder os seus pais, seu marido, sua esposa. Não perca todas as coisas por uma. Davi diz a palavra que ele cuidou de si. Ele lavou-se e ungiu-se. Tem muita gente que vai para o chiqueiro,
fica fedido. E depois, sai de lá e continua sem tomar banho. Querido, lavar-se é tirar a sujeira. Você sujou o nome? Mas eu estava desviado, amém? Eu creio. Desviado suja mesmo. Voltou para Cristo? Voltei. Então sua prioridade, querido, limpa o seu nome. Porque tem gente que é assim, né? Voltei para Cristo, graças a Deus. Pastor, tem 10 anos. Continuo com o nome no SPC, mas Deus sabe, Deus sabe. Sim, Deus sabe, as empresas sabem, os comércios sabem. Sabe que você é um cara de pau. Se você, querido, está enfrentando uma tragédia e está se levantando, se limpa. Está magoado com alguém? Fala e pede perdão. Ah, pastor, mas isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí sim, isso aí macula a tua vida com Deus. Isso é sujeira no seu currículo. Tem muita gente que quer vir para Cristo e deixar o passado negro devendo Deus e o mundo lá atrás. Não, você tem que resolver sua guerra, meu irmão. Quando o apóstolo Paulo recebeu um escravo fugitivo, esse homem se converteu na mão dele. Então ele envia um recado para o dono desse escravo na outra cidade, dizendo: ó, fulano, seu escravo agora não é escravo mais. Porque ele se converteu. Ele está aqui comigo. E eu queria que você tivesse ele agora como um irmão, não como escravo. Porém, tudo que ele gastou, todo prejuízo que ele te deu aí, você pode mandar a conta que eu vou pagar. Isso é tremendo, irmão. Sabe o que é isso? Responsabilidade. Você se converte, mas você precisa resolver a tua história, querido. Se tem gente para você pagar, você tem que pagar. Senão isso é um buraco no teu bolso. Se tem gente que você precisa resolver problema de relacionamento, tem que resolver. Não tem jeito. Não dá para você se levantar e continuar sujo. Tem que se limpar. E deixa eu falar uma coisa para você. Lavar-se precede ungir-se. Porque primeiro ele se lavou. Depois ele se ungiu. Depois ele se separou. Depois ele se consagrou. Depois ele se colocou em santidade. Mas primeiro ele se lá. Tem muita gente que quer a unção de Deus, mas está sujo. Está sujo com Deus, está sujo com o ministério, está sujo com o SPC, está sujo com a sogra, está sujo com a esposa, está sujo de todo lado, mas está ali: Deus, me dá da tua unção, me enche do teu espírito, eu quero ter dons, eu quero ter talento. Aí Deus está lá de cima olhando para você e fala assim: vai lavar essa cara primeiro. Porque enquanto você não se lavar, a unção não vem. Diga unção. Diga unção. Só vem para quem se lava. Quem lavou Davi aí? Quem lavou Davi? Volto a dizer, querido, são decisões pessoais. Eu preciso resolver as minhas guerras. Se eu estou devendo, se eu estou sujo, eu tenho que me limpar. Você está me entendendo? Diga amém. Então fala para 2 ou 3 aí: vai tomar banho. No sentido etimológico da expressão, querido. A Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a... Querido, não tem como você vir para Cristo e continuar com o seu coração putrefado, amargurado, cheio de rancor, cheio de pensamento capcioso, cheio de libidinosidade, de sexualidade, de pedofilia, de sexo no computador. Aleluia, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Estou fazendo campanha, Deus me abençoa. Deus, Deus. Não vai funcionar não, querido. Primeiro tem que se limpar. Amém? A Bíblia diz que ele se vestiu e se alimentou. O bebê morreu, mas a vida continua. Ele tinha uma responsabilidade. Ele era rei. Mas pastor, o meu filho dele morreu. Beleza, ficou 7 dias ali. Viveu o luto. Agora ele precisa voltar a ser rei. Querido, você viveu uma desilusão, mas você continua tendo parente.
Você continua tendo igreja, você continua tendo Deus, você continua tendo responsabilidades com Deus. Porque tem gente que sofre um dano e para tudo. Não quero mais viver, não quero mais ir para a igreja, não quero mais esse casamento, não quero mais esse filho, não quero mais viver, eu não quero mais nada, eu quero ficar trancado dentro do quarto. Você pode até ficar trancado dentro do quarto, porque a Bíblia diz, quando você for procurar Deus, você entra no teu quarto, tranca a porta atrás de ti e procura o teu Deus em secreto, que em secreto teu Deus vai te abençoar. Agora você não pode entrar para dentro do quarto para poder fugir da humanidade de Deus. Você está entendendo? Você precisa cuidar de você. Pastor, eu estou vivendo uma fase muito negra na minha vida, por isso eu estou sem me barbear, sem tomar banho. Está sentindo o cheiro? Eu só ando igual um mendigo, entendeu? Eu estou assim, me arrastando pela... Ei, calma aí, cara. A Bíblia diz que quando eu estiver jejuando, eu preciso me lavar e me barbear, eu preciso mostrar que eu não estou passando fome. Porque tem gente que é assim, né? Irmão, você está passando alguma coisa? Fazendo jejum. Aí o que geralmente a gente fala? Isso é bíblico? Que homem espiritual. A Bíblia diz que nesse momento, ele já recebeu todo o benefício deste jejum. Ou seja, um elogio de um pecador. É para isso que tu está jejuando, querido. Quando estiveres jejuando, diz a palavra de Deus, usa um creme dental white, faz a barba, o cabelinho, passa um perfume, se for mulher, passa um batonzinho e vem para a igreja glorificando a Deus. Só não fala muito perto das pessoas por causa do bafo. Mas fica bem. Porque senão, querido, você vai receber o seu galardão. Porque a mão direita dá, a esquerda não deve ver, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Você está enfrentando um fracasso? Uma derrota? Mas não deixa de se cuidar, não. Tem pessoas que quando enfrentam um problema, entram numa compulsão de comprar coisas, de comer, de ficar angustiado, de ficar triste. Calma, querido. Deus é socorro bem presente. Confia nele. Pode chorar o teu pranto, mas cuida da tua saúde. Cuida da tua aparência. Pastor, eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam ou dizem. Isso é um sinal de egoísmo. Porque você tem pessoas que te amam, que não querem ver você assim. Você está se comportando como um enfermo de alma. E tem pessoas tristes por causa disso. Então quando você diz, não importa o que os outros pensem, deixa eu viver a minha fossa, você está sendo um grande de um egoísta. Se preocupe sim com o que as pessoas vão dizer. Se preocupe sim com o que as pessoas vão pensar. Sabe por quê? Você tem que dar diante de Deus satisfação de todos os seus atos. E ai daquele que fizer um pequenino tropeçar. Então tenha muito cuidado com a sua aparência. Tenha muito cuidado com a sua vida. Tenha muito cuidado com o seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Você pode estar triste na alma, no coração, mas não deixa o teu corpo padecer não, porque ele é o tabernáculo de Deus. E tem gente que precisa de você com saúde. Tem filho precisando de mãe levantada, em pé, pais em pé e não prostrado. Tem filho precisando de pai, com a cabeça erguida, orando ao Senhor, buscando a salvação. Tem marido, tem esposa esperando que o marido tome o seu lugar de sacerdote. E mesmo ferido, mesmo falido, mesmo enfrentando algum problema, ocupe o teu espaço, querido, porque você tem responsabilidades diante da tua casa, diante da tua família e diante do corpo de Cristo. Para de se esconder atrás desse problema. Para de se esconder atrás dessa tragédia. Olha ao lado que você vai ver que tem gente vivendo tragédia muito pior do que você. Tem gente vivendo coisas muito piores do que você nesse momento. Então, querido, ao invés de ficar pranteando de cabeça baixa, a partir do momento que Deus te liberou desse negócio, que Deus te deu uma palavra, que profetizaram sobre a tua vida, dizendo que a vitória vai chegar, levanta, se arruma, se lava, se consagra, porque a vitória está chegando em nome de Jesus.
Amém? Então fala para 2 ou 3 aí. Se veste um pouquinho melhor. E a outra coisa que ele fez, a Bíblia diz que Davi buscou o Senhor no templo. Ele buscou o Senhor para adorar ao Senhor. Assim como Jó fez. Adorou o Senhor na hora da tragédia. E muitas vezes você tem a oportunidade de vir num culto e não adora ao Senhor. E não glorifica Ele. Entra com a boca fechada, só fala boa noite, ó Pai do Senhor. E fica com a boca fechada até a hora de ir embora. Ou mascando um chiclete. Isso quando não põe o chiclete debaixo da cadeira. Você vai tirar uma cadeira de cima da outra agarrada, você vê até um chiclete. Oh, coisa maravilhosa. Você está aqui, querido. Você está no templo. Você fez como Davi. Mesmo vivendo uma tragédia, você veio buscar o Senhor. Mesmo vivendo uma angústia na alma, você está aqui, ó. Você poderia estar num monte de lugar, num shopping center agora, assistindo um filme no cinema, numa peixaria, comendo uma muqueca, passeando em algum lugar, ou vendo tranqueira na televisão. Mas você escolheu vir para o templo. Você falou, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Eu vou sair da minha casa, da minha comodidade. Eu vou sair de perto da morte. Eu vou sair de perto da tragédia. Eu vou sair desse meio e vou para a igreja adorar o Senhor. Eu quero te dizer, querido, que Deus está aceitando a sua adoração. Que Deus se alegra em você estar aqui na casa dele. Porque esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Esse não é outro lugar senão casa de oração. É aqui que Deus ordena a bênção. É aqui que Deus ordena a comunhão do santo. É no meio da congregação, no meio dos louvores que Deus visita a igreja. Você está entendendo isso? Você que está assistindo pela internet parou o que você estava fazendo para poder assistir. Deus é contigo também. Você está assistindo pelo telão, não está aqui dentro da nave, mas estamos no mesmo espírito. E se você está nesse mesmo espírito e está do outro lado aí assistindo, dá um glória a Deus aí, porque Deus quer ouvir a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. O pessoal daqui de dentro não ouviu, você pode glorificar mais alto. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Viemos aqui buscar ao Senhor e Ele se deixa ser achado. Verso 24. Então reclamou Davi com Betseba, acusou, culpou. Fez o quê? Mas calma aí. Consolou? O cara tá aos frangalhos. Ele acabou de sair de um jejum, não foi atendido por Deus, o filho dele, o molequinho morreu. E ele foi consolar sua esposa. Às vezes você não entende por que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu vejo nisso, querido? Tem gente precisando de você. Você acha que ninguém precisa de você? Eu vou te dizer que você está enganado. Tem gente precisando do seu consolo. Tem gente precisando das suas orientações, tem gente precisando do seu conselho, tem gente precisando do teu colo, tem gente precisando da tua presença, tem gente chorando por você, tem gente orando por você, tem gente buscando a Deus para que você encontre a sua paz, para que você alcance a vitória. Não pense que você está sozinho, não, tem gente precisando de você e Deus está te ministrando hoje, querido, porque tem gente ao teu redor que precisa do teu consolo e Deus vai te dar estratégia para você consolar pessoas. Mas pastor, estou ferido, Davi estava ferido, mas tinha uma mãe
os seios, pingando leite, latejando. E aquele peito não viria mais a boca daquela criança. Tinha uma mãe toda inchada. Tinha uma mãe ali que gerou no ventre 9 meses. Sonhou com aquela criança, falou com aquela criança no ventre. Tinha uma mãe na outra sala, com uma dor muito maior do que a de um homem. Tinha uma mulher do outro lado, aos frangalhos. E Davi se levanta e assume o seu posto de marido e diz: está doendo em mim, mas nela está doendo mais. Eu vou lá para consolar com a consolação que eu recebi de Deus. Tem muita gente que vive para ser consolado, que acha que é o patinho feio, todo negócio ele é o tadinho, é o miserável, é o coitado que precisa ser ajudado, querido. Deus está levantando você hoje para você consolar outros, para você ter autoridade, para você orar, para você impor as suas mãos e milagres acontecerem através da sua vida. Mas pastor, eu estou vivendo uma tragédia. É no meio da tragédia, que é no meio da fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Diga ao fraco: sou forte, porque o Senhor me fortalece. Você não é o centro do universo, não. Você está enfrentando uma dificuldade, mas tem gente que convive com você, que está precisando de você, rapaz. Tu está triste? Já chorou? Já orou? A angústia está aí batendo na porta, se levanta e vai consolar outro. Mas pastor, quem precisa ser consolado sou eu. Quem te disse? No meio da cruz, no meio de 2 ladrões, ferido, furado, angustiado até a alma, já tinha liberado gotas de sangue, traído pelos seus amigos, traído pela sociedade que ele curou, que ele abençoou, e lá na cruz, sofrendo, o homem diz para ele: Senhor, lembra-te de mim. E ele para tudo e diz: eu vou te consolar agora, meu filho. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus consolou você e eu. Você pode consolar também. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantas vezes eu subi nesse púlpito aqui precisando de colo, e não tinha colo nessa terra para mim. Mas eu subi aqui e preguei a palavra de consolo. E a palavra que sai da minha boca, primeiro ela fere a minha alma. E a mesma sorte que o ministério e a profecia saiu para você, ela atingiu a minha vida. Não dá para você ficar sentado esperando o consolo de outras pessoas. Deus é contigo. Deus é o teu consolador. O Espírito Santo está com você. Ele te ajuda. Ele te fortalece. Ele te dá sabedoria. Ele vence todo mal. Ele está com a igreja. Arabaias, comiando alianas. Não dá. Davi ouviu o choro de Betseba no quarto. Falou: eu vou lá. Eu não tenho muito a dar, mas o que eu tenho eu vou dar. Eu também estou triste, mas a Bíblia diz que eu tenho que chorar com os que choram. Eu vou lá, vou ajudar minha esposa. A gente sabe que cometeu pecado, a gente sabe que errou, mas o nosso Deus vai nos ajudar. E ele foi lá, e eu quero crer, ele chegando no quarto e dizendo para Betseba: dobra a tua cabeça. Betseba botou a mão na cabeça dela e disse: Deus te abençoe, eu estou contigo, nós vamos recomeçar, nós vamos dar a volta por cima. Betseba, ainda estamos vivos, ainda há esperança para nós. O Deus que eu sirvo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Ele vai visitar Jerusalém, ele vai visitar a nossa casa. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Betseba, levanta daí, Betseba, eu te amo, Betseba, vamos recomeçar, Betseba. Eu estou sangrando, mas estou vivo. Eu estou triste, mas o Senhor está me consolando. Levanta, Betseba, porque eu sou seu marido. Eu não sou só rei de Israel, eu sou escolhido de Deus para você. Tem muito homem precisando falar isso para a mulher. Tem muita mulher precisando falar isso para o filho, ao invés de ficar praguejando.
em vez de ficar denegrindo e acusando, dizer: eu vou orar para que Deus desfaça o laço do passarinheiro sobre a tua vida. Eu tenho autoridade em Deus porque sou tua mãe, porque sou teu pai. Deus me deu autoridade e eu liberto você, eu abençoo você. Você vai sair dessa, você vai se levantar também, você vai ser curado. Deus está levantando homens e mulheres consoladores. Aleluia! Meu Deus, meu Deus! Tem gente que não está aqui, está chorando em casa. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E você vai chegar com essa unção de consolo. Você vai dizer: levanta. Porque Deus quer falar contigo. Deus vai te dar autoridade, mãe. Deus vai te dar autoridade, pai. Deus vai te dar autoridade para poder intervir nessa tragédia. E Deus vai mudar esse quadro, porque a vitória vai chegar para você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levanta, Betseba. Ah, querido, esse consolo mudou o quadro. Acabou o quadro. Olha o que está escrito no verso 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou com ela, se deitou com ela, e ela engravidou e deu um filho a ele. E o nome desse menino era Salomão, porque o Senhor o amou. O marido consolou a mulher e ela se dispôs a ter intimidade com ele. Tem marido que reclama que a mulher não quer dar intimidade para ele, porque na verdade não é um marido, é um cavalo. Você está rindo? Se você consolar tua mulher, valente, tu vai ter uma mulher propícia para ter intimidade com você. Davi consolou. E aí no consolo, uma lágrima, um afago, uma olhada, fechou a porta, botou um baruque. Louvar-te é melhor. Diminuiu a luz. Ah, Bete. O quadro já mudou, negão. Agora é só alegria. Cadê os dois chorosos? Você acha que eles estão chorando agora? Já é um milagre. E nasce então uma criança. Não mais do adultério. A criança do adultério, Deus levou. Mas deu a Davi e a essa mulher Betseba um filho. E esse filho Deus também o amou. E ele veio assentar-se no trono de Israel. Foi o homem mais rico e mais sábio que já viveu nessa terra. O não de Deus, que fez Davi chorar, produziu um sim na eternidade. E hoje, nós estamos aqui ministrando esse momento, porque Deus deu o escape na hora da tragédia. Eu não sei qual é a tragédia que tu está enfrentando, meu amado. Eu só conheço um cara que pode mudar a tua história. Jesus Cristo de Nazaré. Se você se deixar ser consolado por Ele, você pode ter certeza. Esse não que está custando para você, que está fazendo você chorar, vai ser transformado num sim na eternidade. E você vai olhar para trás um dia e dizer: ainda bem
que Deus falou não para mim. Porque quem está sentado no trono é um menino honrado. É Salomão, o rei que Deus amou. Vamos ficar de pé.